A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui na Assembleia de Deus de Ipatinga, Coronel Fabriciano, pastoreada pelo nosso pastor presidente José Martins de Calai Júnior, para poder apresentar para vocês a nossa pré-aula da lição de número 12. Vamos falar sobre o Filho e o Espírito Santo, nessa revista que está falando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Sejam bem-vindos nessa aula. Espero que a aula seja proveitosa e que você possa aprender bastante para poder ministrar no próximo domingo. Então, nós vamos já iniciar com uma breve oração, pedindo a Deus que nos abençoe e nos guarde para essa pré-aula. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor esteja conosco, iluminando o nosso entendimento para que possamos aprender a Tua palavra, no nome de Jesus. Irmãos, a lição ela vai basear, para poder falar desse assunto, né, o Filho, essa relação entre o Filho e o Espírito, em Lucas capítulo 1, verso 26 ao 38. O foco da aula vai ser entender que o Filho de Deus realizou sua missão terrena em dependência do Espírito Santo, revelando que a obra da salvação é uma ação coordenada da Trindade. Então, esse vai ser o foco, mostrar essa relação, principalmente nesse plano salvífico entre o Filho e o Espírito, a dependência que Jesus teve enquanto aqui na terra do Espírito Santo. Então, nós iremos ver essa ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, no seu nascimento, no seu ministério e também na sua ressurreição. Iremos ver toda essa trajetória revelando aí a obra da salvação. Como sempre, as nossas aulas elas são divididas em 3 pontos. Então é importante o professor analisar cada um desses pontos, né, para que possa dividir a sua aula durante a ministração. A introdução, né, o primeiro ponto vai falar sobre o Espírito e a concepção do Filho, momento ali da encarnação de Cristo. O segundo ponto vai falar sobre o Filho e a sua relação com o Espírito. Esse ponto é o ponto mais focado no tema da nossa aula, então é interessante a gente nos prender um pouquinho mais ali nas referências desse segundo ponto. E o terceiro ponto vai falar sobre a Trindade e a missão redentora, né, focando também no nosso tema do trimestre, para mostrar como que esse evento, essa obra salvífica, aconteceu ali nas pessoas da Trindade, a cooperação de cada uma das pessoas para que o plano fosse executado. E, por fim, nós teremos a conclusão. Então, uma aula bem dinâmica, bem interessante, muito importante trabalhar esse tema, essa relação, né, para reforçar também os outros conceitos que nós, até aqui, nós estamos na penúltima aula, então já aprendemos bastante sobre a triunidade de Deus, então é importante mostrarmos agora como que acontece esse relacionamento, principalmente relacionado à obra da salvação. Muito bem, então a nossa introdução, eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho válido que seja aproveitado na hora da aula. Então, a obra da salvação nunca foi realizada por apenas uma pessoa da Trindade, de forma isolada. A Escritura revela uma ação coordenada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vamos perceber isso claramente na Escritura, uma ação coordenada das três pessoas no plano da redenção. O Pai ele vai planejar e vai enviar o Filho. João 3,16. O Filho vai executar a obra redentora. João 17,4. E o Espírito Santo ele vai aplicar essa obra aos crentes. João 16, 13 ao 14. Então, o plano da redenção ele está bem explícito, de forma objetiva, de forma clara em toda a Escritura, demonstrando o trabalho da Trindade neste plano. Então, nunca foi só uma pessoa isolada, foi sempre uma cooperação das pessoas. O Pai, ele planeja e envia o Filho vai executar e o Espírito vai aplicar essa obra. Muito interessante, né, que nós temos trabalhado nas lições anteriores, que no tempo do Antigo Testamento o Espírito era dado por medida. Algumas pessoas
reis, profetas. Por um tempo ali tinha a presença do Espírito. Hoje o Espírito ele é dado a todos. Todos têm esse privilégio de ter acesso a Deus, de se comunicar com Deus através do seu Espírito nessa nova aliança, nesse tempo da graça, da efusão do Espírito Santo. Então, o Espírito ele vai aplicando essa obra em todas as pessoas. Mas vamos, mais um ponto interessante para a gente poder abordar na introdução, é o texto, né? O texto que nós estamos usando como base, ele vai mostrar um momento de cooperação divina. Vai ter um anúncio ali do nascimento de Cristo, vai ser uma atuação direta do Espírito Santo na encarnação. Então o anjo vai aparecer, Gabriel, e vai anunciar o nascimento de Cristo. Então vai ser uma atuação, vai mostrar como que vai ser esse nascimento, mostrando que o Espírito Santo vai atuar diretamente na encarnação. Então isso também mostra que Jesus ele vai realizar a sua missão terrena numa perfeita comunhão e dependência do Espírito Santo, revelando que a redenção é uma obra da Trindade, né? Uma obra trinitária. Isso é muito importante, porque aqui nós já vamos perceber, Jesus também, ele é o nosso caminho, a nossa referência. Ele não só executou o plano, mas ele é o modelo também para que o Espírito Santo aplique em nós a graça para que possamos seguir o exemplo de Cristo. Então, é extremamente importante nós percebermos essa relação de Cristo com o Espírito, porque também agora nós precisamos do Espírito, dependemos do Espírito para mortificar a nossa carne e permitir que Cristo habite em nós. Assim como Cristo foi, assim também nós faremos agora. Então, essa relação de dependência ela é extremamente importante para que a gente possa entender desde o princípio ali da encarnação até a ressurreição de Cristo, nós vamos ver a atuação do Espírito. Muito bem, então o primeiro ponto ele já vai trabalhar sobre a questão da encarnação, né, da concepção do Filho, o anúncio do nascimento de Jesus. E aí eu coloquei aqui nesses slides, né, que são as referências do comentário que eu estou trazendo agora para vocês, alguns pontos que eu julgo importante que seja comentado nesse ponto 1, nesse subponto 1, né, que o nascimento de Cristo não foi um evento comum, mas um cumprimento de promessas proféticas do Antigo Testamento. Então, nós temos promessas, profecias, principalmente Isaías 7,14, dando um indicador do que haveria de acontecer. Então, os estudiosos já tinham uma noção de algumas referências ali de como aconteceria esse nascimento. Então, Deus, no outro ponto interessante que eu coloquei, é o segundo aí, Deus estava iniciando o cumprimento do plano redentor preparado desde a eternidade. Então, ali não foi algo momentâneo. Esse anúncio está demonstrando que o nascimento de Cristo não foi um acontecimento humano, né? Não foi algo acidental, mas foi um ato soberano de Deus na história da salvação. Então, um plano que já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, nós estamos percebendo que ali vai ser o cumprimento do plano. Quando o anúncio é dado ali pelo anjo Gabriel, ele já está anunciando a execução do plano, já está dando início aqui, nesse momento agora, da história da humanidade. E o terceiro aí, que o nascimento virginal seria um sinal de que o Salvador teria origem divina e uma missão única. Então, um ponto extremamente relevante também para a gente poder comentar é que o nascimento seria virginal, só Deus poderia fazer isso acontecer, né? Não há possibilidade de existir o nascimento dessa forma como foi, se não fosse uma intervenção divina, assim como havia a profecia há muito tempo antes já anunciada. Então, isso mostra que seria uma missão única, uma missão de origem divina, para não ter margem nenhuma de dúvidas. Então, esse primeiro ponto trabalha sobre esse anúncio
né, que o anjo Gabriel anuncia ali a vinda de Jesus para Maria. Muito bem. Aí no segundo subponto, ele já vai trabalhar no Espírito Santo como o agente dessa concepção. Então o Espírito Santo ele não vai gerar uma nova pessoa, mas ele vai operar o milagre da encarnação. Então agora Jesus ele vai se fazer carne, vai se identificar com a humanidade. Então ali, e isso foi um tema muito recorrente na história da igreja, né? Porque existia grupos que não acreditavam na encarnação de Deus. Muitos grupos não acreditavam que Deus se fez homem e havia muitos debates sobre esse tema, né? Tanto é que João vai dizer que uma das formas de saber se o Espírito era de Deus era se as pessoas reconhecessem que Jesus veio em carne. Então, ali naquele momento, Jesus, o Espírito Santo, não está gerando uma nova pessoa. Ele está gerando a carne, o mistério da encarnação de Cristo. Outro ponto interessante também é que o Filho vai assumir a natureza humana sem perder a natureza divina. Ele não vai deixar de ser Deus. E é extremamente importante a gente trabalhar esse tema também. Ele vai continuar. É algo inédito, né, na história da humanidade. Nunca houve e nunca haverá uma outra pessoa com essas mesmas características. O plano redentor de Deus está iniciando agora, começando a sua execução. E é extremamente válido a gente prestar muita atenção, porque isso foi debates durante muitos séculos para tratar desse tema, né, dessa união, dessa união das duas naturezas de Cristo. Então é extremamente importante. Hoje nós temos o assunto mais consolidado, mas é muito importante porque, vez ou outra, os nossos alunos podem ter dificuldades sobre isso. Então, quem vai tornar isso possível? Quem vai tornar essa união entre a natureza humana e a natureza divina possível? O Espírito, ele vai ser o agente que vai tornar possível essa união. Então, isso vai mostrar que desde o início da vida terrena de Jesus, o Espírito Santo já estava diretamente envolvido nessa missão, em sua missão. Então, desde o início, o Espírito Santo está ali trabalhando, principalmente nessa união hipostática que nós denominamos, né, os teólogos vão denominar, da união da natureza divina com a natureza humana. Então, ele não vai deixar de ser Deus, mesmo sendo humano, assim como nós. Muito bem. E aí, no terceiro subponto, que também é muito importante, né, para poder entender como é que foi essa concepção, ele vai destacar a pureza e a santidade do Filho. Gabriel declara, né, que ele seria chamado Filho de Deus. O santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, vai ser a declaração de Gabriel, e mostrando que ele vai nascer sem pecado. Isso é extremamente importante, né? Principalmente da maneira com que ele veio. Não houve uma transmissão genética, né, do pecado ali naquele momento. E também tem a natureza corrompida que seria herdada de Adão. Ele vai nascer totalmente santo. Então, são essas as características que vão ser destacadas ali nessa fala de Gabriel. E isso também, como eu coloquei também aí, isso era necessário, né, porque o Salvador precisava ser verdadeiramente humano para representar a humanidade, mas perfeitamente santo para ser o sacrifício perfeito. Então ele deveria ser verdadeiramente humano para representar-nos de forma completa diante de Deus, com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades, mas também ele precisava apresentar um sacrifício perfeito. E o homem não teria condição, se fosse apenas homem, de apresentar um sacrifício perfeito ao nível da ofensa que foi
relacionada a Deus. Então, esse ponto de ser verdadeiramente humano para representar a humanidade e perfeitamente santo para ser o sacrifício perfeito também está destacado nessa fala de Gabriel, que ele seria chamado Filho de Deus. Então, o nascimento virginal vai garantir que Cristo não herdasse a corrupção do pecado, e assim, desde o nascimento, Jesus é apresentado como o Santo de Deus e o verdadeiro Filho de Deus. Esse é o assunto que vai ser trabalhado nesse terceiro subponto, destacando essa representatividade humana e essa perfeita santidade de Cristo sendo o sacrifício perfeito. E aí, nós encerramos agora o primeiro ponto e vamos para o segundo ponto, que vai falar sobre o Filho e a sua relação com o Espírito. Como eu falei, esse aí é o tema, né, o título da nossa aula, essa relação do Filho com o Espírito. Então, o Filho agora, como nós falamos no primeiro ponto, ele vai se tornar carne, ele é o verbo que foi feito carne, e nessa encarnação é o momento que o Filho eterno vai assumir a natureza humana, segundo o Evangelho de João. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, isso significa que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. E é muito importante também a gente trabalhar com os nossos alunos essa expressão, né? Porque às vezes as pessoas, quando a gente fala que ele é 100%, nós estamos falando que ele é completamente, que ele é totalmente. Quando a gente fala que esse copo está 100% cheio, então ele não há mais espaço ali para não ter o que ele já tem. Então ele é completamente homem e completamente Deus. Então, às vezes as pessoas, né, tentam descaracterizar algo que foi definido já há muito tempo. Ah, não concordo de falar que ele é. Não tem nada a ver. A expressão é só para mostrar que ele é totalmente, que ele é completamente Deus. 100% é algo completo, algo total. Então, essa é a intenção, né, de usar essa expressão. Então, na encarnação, o Filho ele não deixa de ser Deus, ele não vai deixar de ser Deus, mas assume a condição humana para cumprir a obra da redenção. Então, como nós falamos aqui, essa união das duas naturezas é chamada na teologia de união hipostática. Então, é uma união das duas naturezas, como nós falamos também, já foi temas de muitas discussões teológicas e hoje nós temos uma definição mais robusta, mais completa, mais clara para a gente poder entender. Muito bem, então o Filho é o verbo feito de carne. Então, das pessoas da Trindade, o único que tem um corpo carnal, de carne material, é Cristo. Ele tem um corpo porque ele ressuscitou também com o mesmo corpo que ele morreu. Então hoje ele tem esse corpo, é claro que é um corpo glorificado, mas é um corpo material, assim como nós também seremos, quando assim ressuscitarmos. Muito bem. No segundo subponto, é um outro detalhe também importante, sobre a capacitação. Em todo o texto bíblico, nós vamos ver que Jesus viveu na dependência do Espírito Santo. Então, nós estamos falando sobre a relação do Filho com o Espírito. Então, no batismo de Jesus, o Espírito vai descer sobre ele ali naquele momento que estava inaugurando ali o seu ministério, né? Dando uma demonstração pública ali de que ele haveria de ser o que as profecias já havia predito. Na tentação no deserto também, o texto vai dizer que ele foi conduzido pelo Espírito. Nós vamos perceber que no jardim de Getsemane, naquele momento de angústia ali também, ele tinha essa presença do Espírito para poder o ajudar. E quando ele fazia o seu ministério ali, ele disse aquela frase clássica ali de Lucas 4,18, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Então ele vai dar esse destaque. Quando ele vai também expulsar os demônios, né, ele vai falar que ele expulsava o demônio pelo dedo de Deus, pelo Espírito, né, pelo poder de Deus. Então, essa dependência não significa que Cristo não tinha poder
tá? Isso é muito interessante também a gente frisar, destacar isso, mas revela que ele escolheu viver sua missão em plena submissão ao plano do Pai e à atuação do Espírito. Porque Jesus ele veio, porque a obra da salvação não foi apenas a execução do plano. Ele também foi o modelo, o caminho. Ele é a vida que nós vivemos hoje. Então, além de ser o sacrifício perfeito que através de Cristo e por causa dele recebemos o perdão dos nossos pecados, Jesus também estava sendo para nós o que ele é, o modelo perfeito da vida espiritual. E assim como ele dependeu do Espírito Santo, nós também hoje dependemos do Espírito Santo para suprir todas as nossas necessidades. Hoje, nós precisamos aprender a viver nessa dependência do Espírito Santo. Viver na dependência do Espírito Santo é viver com a nossa vida baseada na palavra, guiado na palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade para entender essa capacitação, né? Como que isso pode acontecer hoje em nossas vidas, né? Porque Jesus, como eu falei, ele não apenas executou o plano para hoje nos dar o direito de termos um livre acesso a Deus, mas ele também nos mostrou que para que possamos ter esse acesso a Deus validado, precisamos estar andando com ele, estar nele, seguir os seus passos, andar como ele andou. E essa graça, quem vai fazer isso acontecer em nós é o Espírito habitando em nós, mudando a nossa vida, fazendo Cristo habitar em nosso corpo mortal. Então, essa relação ela é extremamente importante também para a gente poder entender que, assim como Cristo foi capacitado pelo Espírito para viver, assim também nós dependemos totalmente do Espírito, porque se não for pelo Espírito, nós nunca vamos ter uma vida transformada, nós nunca vamos ter uma vida mudada, sempre vamos ser o que fomos há 10, 5 anos atrás e nunca vamos viver uma vida em novidade. Então, por isso que esse ponto também é interessante a gente trabalhar com os nossos alunos. E aí, no terceiro e último subponto desse segundo ponto, ele vai falar o Filho e o poder do Espírito, né, que eu até cheguei a comentar. Eu coloquei três parágrafos. O ministério de Jesus foi realizado pelo poder do Espírito Santo. Os evangelhos vão mostrar os milagres, libertações, curas, autoridade sobre demônios, manifestações do poder do Espírito atuando através de Cristo. Tudo isso foi manifestações, e Paulo vai dizer também que tudo que ele fazia era através do poder do Espírito. Então, essa dependência do Espírito na vida de Jesus, ela foi totalmente destacada nos escritos bíblicos. E assim também precisa ser em nossas vidas. Então, por isso, Jesus ele vai afirmar que se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Isso revela que o reino de Deus estava sendo manifestado pela ação conjunta do Filho e do Espírito. Então, é assim que o reino de Deus chega até nós, nessa relação entre o Filho e o Espírito, entre a palavra e aquele que aplica, que faz com que a palavra possa ser aplicada em nossas vidas. Muito bem. Então, no terceiro e último ponto, a gente vai falar sobre a Trindade e a missão redentora, né? Que o Pai envia o Filho e o Espírito. Então, nesse ponto aí, nós vamos falar agora da redenção. Então, nós vamos agora mostrar um pouco da relação das três pessoas nesse plano de redenção. Então, como que começa esse plano? O Pai ele vai enviar o Filho ao mundo. Isso é muito interessante. A gente já está falando disso desde o início do trimestre, né? A gente está falando da Trindade, é o foco nosso, mas nós estamos comentando sobre para a gente poder entender essa distinção das pessoas também, né? Porque existem muitos grupos, como estudamos, que eles têm dificuldade para entender que são três pessoas distintas.
E é extremamente interessante a gente mostrar que no início, desde a eternidade, já havia um plano definido, e nesse plano que foi definido desde a eternidade, a funcionalidade ali, a dinâmica, a economia da salvação foi definida. Qual seria a atuação de cada um deles? E nesse plano que foi definido, o Pai enviaria o Filho. E desde a eternidade foi definido que o título de filho, ele tem um propósito, obviamente, principalmente redentivo e no fato de se explicar para nós a identificação que a humanidade teria nesse relacionamento com o Pai. Então, Jesus ele tem esse título de filho justamente para também propiciar essa identificação posterior conosco. O plano tinha essa relação, essa missão. Então, agora, assim como ele é, nós também somos filhos adotivos, e vai usar esse termo para mostrar. Então, o Pai envia o Filho ao mundo e envia o Espírito para capacitar e aplicar a salvação. Então, o Pai sabe que a missão do Filho aqui, ela seria executada num tempo. Mas, depois que o Filho cumprisse a sua missão, outro Consolador, outro Paracleto viria para ficar conosco, para nos ajudar, para nos capacitar. Esse não tem forma corpórea, ele não se encarnou, como Cristo já haveria de ter sido encarnado. Agora o Espírito, ele está conosco, nos capacitando e aplicando a salvação em nossas vidas. Então, o plano de redenção foi definido dessa forma. E ele acontece dessa forma. Só que nós percebemos que a nossa relação com o Espírito, a Bíblia ela já deixa clara como que alguns aspectos nossos precisam ser desenvolvidos para que essa intimidade, por exemplo, como nós falamos sobre o fruto do Espírito, né, o que mostra que nós temos o Espírito? Porque Paulo também vai provocar a igreja de Roma numa pergunta, dizendo: se vocês não têm o Espírito de Cristo, vocês não pertencem a Ele. Então nós precisamos ter a certeza que nós temos o Espírito. Ele nos ajudará, ele nos guiará em toda a verdade. E aí ele vai falar que tem algumas evidências, um fruto que mostra que nós temos o Espírito. A paz, o amor, a longanimidade, o domínio próprio, a perseverança, a fé. Ele vai mostrar algumas características para a gente não ser enganado. Eu já falei em outras áreas aqui, em outras aulas aqui, que tudo que a Bíblia mostra que é importante, há algo que é subjetivo, né, como a fé, por exemplo, a gente não tem como medir, mas ela mostra algo objetivo para você saber se você tem ou não tem. Por isso que ela vai falar: você tem fé? Então me mostra pelas obras. Então, assim, tudo que é subjetivo, que é uma coisa que não dá para se medir, ela mostra algo objetivo para poder você não ser enganado. Assim também é com relação ao Espírito, nessa capacitação que nós precisamos ter a cada dia. Então, o Pai, a Bíblia vai mostrar essa dinâmica, que o Pai envia o Filho para morrer pelos pecadores, e o Espírito Santo vai sustentar o Filho nessa missão, e, após a ressurreição, o Espírito é enviado para aplicar a redenção aos crentes. Então é um plano que está sendo executado, né, e que foi e está sendo executado para a nossa salvação, mostrando a distinção e a funcionalidade de cada uma das pessoas neste plano. Então não há como a gente concluir, nós estamos já chegando no final, sem mostrar isso, deixar isso claro, que há 3 pessoas que trabalham neste plano de forma distinta. São iguais em poder, mas o plano foi executado com essa dinâmica. Cada um tem a sua função nesse plano. Então isso é bom para a gente poder explicar e deixar isso claro para os nossos alunos.
E aí, no segundo subponto, é um outro detalhe também do Espírito, né? E isso também é muito importante para que a gente também perceba se nós de fato temos o Espírito de Deus com a gente, porque quando ele está conosco, é isso que ele vai fazer. Ele vai revelar e vai exaltar sempre o Filho. Sempre vai ser a intenção, não a nós, mas sempre a ele a glória, sempre a ele a exaltação. Então o Espírito Santo tem uma missão clara no plano da redenção: glorificar a Cristo. Esta é a missão do Espírito Santo. Jesus disse: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Então, qual que é a missão do Espírito? É exaltar a Cristo. Como que ele vai fazer isso? Ele vai convencer a nós do nosso pecado, ele vai revelar quem é Cristo para nós, ele vai iluminar as Escrituras, porque a nossa mente está corrompida, cauterizada, e aí o Espírito Santo vai fazer um trabalho de iluminação em algo que está entenebrecido, que está escuro, vai trazer luz ali para nós, para clarear o nosso entendimento e vai conduzir-nos à verdade. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhar revelando e exaltando o Filho. No último subponto da nossa aula, ele vai falar agora de algo que mais relacionado a nós, a nossa resposta a esse plano da salvação. Qual que é a nossa resposta? Obediência e submissão à vontade de Deus. Então, o que Deus espera? O que nós precisamos, né, vendo tudo isso acontecer por nós, qual deve ser naturalmente a nossa reação se de fato estamos percebendo o que está acontecendo? Fé, obediência e submissão à vontade de Deus. E aí deixei um exemplo de Maria, que vai responder: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então o texto vai ensinar que o verdadeiro discípulo precisa confiar no plano de Deus, submeter à sua vontade e cooperar com sua obra. A nossa missão aqui continua sendo a mesma: glorificar a Cristo, cooperar na sua obra, confiar em sua palavra, mortificar a nossa natureza pecaminosa, decaída, que nos afasta de Deus, para poder fazer com que Cristo seja glorificado em nossas atitudes, em nosso corpo, em nossas promoções, nos ambientes aonde formos, que nós possamos sempre destacar esse relacionamento que temos com Cristo como a razão do nosso sucesso, a razão de estarmos aonde estamos. Então, essa é a nossa função, em corresponder esse chamado de Deus, essa vocação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Para concluir, nós traçamos também, resumindo, né, o que a gente já falou, a relação entre o Filho e o Espírito Santo revela uma profunda verdade teológica. A salvação é uma obra da Trindade. O Pai planeja a redenção, o Filho executa a obra na cruz, o Espírito Santo aplica essa obra aos crentes. Então, desde a concepção de Cristo até o cumprimento da redenção, vemos uma perfeita harmonia entre as pessoas da Trindade. Essa verdade fortalece a nossa fé, pois mostra que nossa salvação não é fruto do acaso, mas do eterno plano de Deus, realizado em perfeita unidade divina. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenhamos uma ótima aula no próximo domingo. Que Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus.